O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. E ele perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos com muita solenidade os apóstolos Pedro e Paulo. Porque, na verdade, nós celebramos Cristo. Nós celebramos a Igreja do Senhor. E esses dois apóstolos são fundamentais para justamente entendermos os fundamentos da nossa fé. Os fundamentos daquilo que é a Igreja desde os seus primórdios, desde o seu nascimento. O primeiro deles é Pedro. É sobre a fé proclamada hoje por Pedro que é fundada a igreja primitiva. Porque Pedro foi o primeiro a professar a fé. Foi o primeiro a proclamar quem de fato é Jesus, nosso Mestre e Senhor. Tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. Que felicidade, que bem-aventurado é Pedro em reconhecer quem de fato é Jesus. Eu digo a você, esse também é o fundamento da nossa fé. É reconhecermos e sabermos quem é Jesus. Porque pode ser que a gente siga ele e nem saiba quem ele é. Ele é o Cristo. Ele é o Messias. Ele é o ungido de Deus. Ele é o Filho do Deus vivo. Porque é nessa fé que nasce a igreja. É essa fé que a igreja proclama a todas as nações, a todos os povos. É essa fé que nos mantém de pé. É nisso que nós cremos. E é isso que nós levamos aos corações. Agora, para que essa fé pudesse chegar a muitos corações, foi que Cristo, depois de morto e ressuscitado, conquistou para o Evangelho aquele que perseguia o Evangelho. Saulo, que perseguiu a tantos cristãos, ele foi conquistado por Jesus. E uma vez que ele foi conquistado para Cristo, ele se tornou o propagador da fé com toda a audácia, parresia e coragem apostólica. As nações, inclusive nós, temos a graça de conhecer o Evangelho pela ousadia de Paulo apóstolo, que não teve medo de atravessar os mares, os oceanos e fazer com que essa fé chegasse a todo mundo conhecido da época. As viagens apostólicas missionárias de Paulo foram fundamentais para fundar comunidades, para que Cristo fosse conhecido, para que Cristo fosse amado. Que beleza! Em Pedro está a fé fundamentada.
está o início, está a pedra fundamental da igreja. Aliás, o nome dele nem é Pedro, é Simão. Mas tamanha foi a verdade que Deus revelou a ele, que o próprio Jesus disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu és agora Pedro, que é o mesmo que pedra. E sobre esta pedra é que a igreja vai estar edificada. Por isso a igreja de Cristo é a igreja de Pedro. É aquela que proclama Jesus como o único Senhor e como o único Messias. A igreja de Cristo é a igreja de Paulo. É essa mesma fé que Paulo leva a todas as nações, a todos os corações, e fez com que chegasse até nós. É muito importante, porque na época dos dois, ou na era apostólica, havia muitas confusões, erros, enganos. E nos dias de hoje, não é diferente, não. Nos tempos em que nós vivemos, quantas confusões, inclusive em nome da fé. Quantos anunciando o Cristo do seu jeito, da sua maneira, o Cristo que quer, como se Cristo, inclusive, fosse um produto. Um produto que se vende, um produto que se entrega. Ele não é produto. Ele é o Senhor da nossa fé. E por isso não se pode mercantilizar Cristo. Nós devemos, como Pedro e como Paulo, na mesma ousadia, anunciar essa fé. Daqui eu quero destacar duas coisas importantes. A primeira delas eram as diferenças profundas que havia entre Pedro e Paulo. Um Pedro sanguíneo, um Paulo colérico, um Pedro, entre aspas, muito humilde, até ignorante na sua formação, e um Paulo doutor, formado no conhecimento, na sabedoria de toda a escola judaica, até na escola de um dos melhores, que era Gamaliel. Aqui nós temos um Pedro mais retido e um Paulo mais extravagante, que não tem medo e com toda a ousadia vai levar o evangelho. Aqui temos um Pedro que se recolhe, que teme qualquer ameaça. O Pedro da cruz e o Paulo da espada. De modos diferentes, anunciaram o mesmo Jesus. Com metodologias, com modo de ser, de agir, que podem até parecer antagônicos, mas na verdade convergem para o anúncio da mesma fé. Nós temos tanto medo das diferenças. Nós parece que queremos que todo mundo seja igual, pense igual, fale igual, pregue igual. Porque só quem pensa como eu, fala como eu, é do jeito como eu quero. Até parece que a fé é nossa, ou minha, melhor dizendo. A igreja é minha. E aqueles que não sabem conviver com as diferenças, destrói aquilo que é de mais belo que Deus fez. A convivência com as diferenças. E elas de modo algum podem ser motivo de separar, de destruir aquilo que Deus fez. Porque a base da vida não é a igualdade nem a diferença, é o amor. Quando você projeta as relações humanas por quem pensa igual você, as relações não se edificam. E quando você também não sabe conviver com quem pensa diferente de você, você também não amadurece e não edifica. Agora, quando você fundamenta a base de quem convive com você no amor, é ali que Cristo está. É ali que Cristo se faz presente. Porque Ele não congrega os iguais. Ele congrega os diferentes. Porque são todos filhos de um único e mesmo Deus. Não existe a minha igreja. Não existe a igreja dele. Só existe a igreja de Cristo. E qual é a igreja de Cristo? É essa mesma igreja de Pedro e de Paulo. Una, santa, católica e apostólica. Desculpe eu dizer, mas de vez em quando eu escuto alguém falando: eu sou da igreja carismática.
Ah, eu sou da igreja tradicional. Não existe igreja carismática. Não existe igreja tradicional. Só existe a igreja de Cristo. E ela é católica, porque ela é para todos. Ela é apostólica, porque vem dos apóstolos. Ela é una, porque Cristo é um só. Então, essa é a única igreja que existe. Ah, se existem expressões, se existem padres que são mais extrovertidos, se existem padres que são mais contidos, maravilha. Mas nenhum é mais católico, é menos igreja, mais de Cristo, menos de Cristo. É a nossa cabeça que cria, que fantasia. E mais ainda, rotula as pessoas, rotula os modos de ser daquilo que Cristo fez único. Ah, porque esse é carismático. Ah, porque esse é progressista. As fantasias que vêm da nossa cabeça. Só existe a igreja de Cristo. A igreja de Pedro e a igreja de Paulo. Aliás, eu escutei alguém dizer, não, eu sou da igreja de Bento XVI. Não tem igreja de Bento XVI. Como também não tem a igreja de João Paulo II. Não tem a igreja de Francisco. O que há é a igreja de Cristo. Num tempo, João Paulo esteve à frente. No outro tempo, Bento esteve à frente. Hoje, Francisco vai estar. Mas amanhã vai ser outro. E a igreja vai ser sempre a mesma. A igreja una, católica e apostólica. Como lá atrás foi Pedro. E Pedro deu sua vida por Cristo. Veio Lino, veio Cleto, veio Clemente. E chegamos hoje a essa única igreja do Senhor. Por favor, amadureça na fé. Como Pedro também amadureceu. Por favor, tire os rótulos da cabeça e não jogue nas pessoas, jogue no lixo. Porque rótulos só serve para se jogar no lixo. Por favor, ame e promova a unidade. E não promova guerras, conflitos em nome da fé. Quando Paulo precisou, ele repreendeu Pedro. Mas jamais separou-se da igreja por causa das diferenças. Quando Pedro precisou ser autoridade, foi autoridade, era a autoridade de toda a igreja. Cefas é sempre o primeiro a ser citado. Pedro é sempre o primeiro nos evangelhos, nos Atos dos Apóstolos. Nem foi o primeiro apóstolo a ser chamado. Mas a primazia, Cristo deu a ele. E assim Paulo entendeu, e assim os outros entenderam. E a primazia hoje é Francisco. Por isso dói. Por isso é constrangedor. Ver como pessoas têm coragem de até na igreja falarem mal de Francisco, rotularem o Papa, dizerem dos nossos bispos, chamar CNBB disso, daquilo. Desculpa, nós não temos comunhão com esses. A nossa comunhão é com aqueles que congregam para a união da fé, para a fé única. E eu digo mais, assim como todos passaram, esses que semeiam nas redes sociais, nos seus discursos inflamados, a desagregação, vão passar também. E vão deixar só rastros de lixo na história. Agora, aqueles que congregam a fé no amor, esses permanecem com Cristo para sempre. Por isso, hoje, não é dia, nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Mas já que hoje celebramos Pedro e celebramos Paulo, fiquemos com aqueles que congregam, com aqueles que conduzem para a comunhão e para a unidade. Não perca mais tempo com rótulos, com confusões, com divisões, com aqueles que não levam a lugar nenhum, mas muitas vezes só nos levam a perder a fé. Foi assim no passado, é hoje também no presente e vai ser amanhã. Mas olhos fixos em Jesus, com a nossa fé fundamentada na fé dos apóstolos, Pedro e Paulo, permaneçamos firmes na barca de Cristo. Cristo é o mesmo ontem,
hoje e sempre.